Música, sua influência na vida do cristão. Capítulo 1. O papel da música. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Através dela, as tentações perdem o seu poder, a vida assume novo sentido e propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Seu poder. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a elevar os pensamentos para as aspirações nobres e sublimes, a inspirar e elevar o espírito. Assim como os filhos de Israel, atravessando o deserto, suavizavam a viagem pela música de cânticos sagrados. Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficazes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes ao coração duramente oprimido e pronto a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho há muito esquecido de um hino da infância. E as tentações perdem o seu poder, a vida assume novo sentido e propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de ânimo, esperança e alegria. Haja canto na escola e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Para vencer o desânimo. Caso houvesse muito mais louvor ao Senhor e menos repetição de expressões de desânimo, muito mais vitórias seriam obtidas. Que o louvor e ações de graças sejam expressos em cânticos. Quando tentados, em vez de expressar nossos sentimentos, ergamos pela fé um hino de gratidão a Deus. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e sua bênção. Para impressionar o coração com a verdade, o canto é um dos meios mais eficazes para gravar a verdade espiritual no coração. Frequentemente, pelas palavras de um canto sagrado, são liberadas as fontes do arrependimento e da fé. Para fortalecer a vida cristã, à noitinha e pela manhã, os filhos devem ser reunidos para o culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Devem ser ensinados a repetir a lei de Deus. Os israelitas eram ensinados acerca dos mandamentos. E as intimarás,
as palavras: a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Portanto, Moisés orientou os israelitas a colocar em música as palavras da lei. Se era essencial que Moisés incorporasse os mandamentos nos cânticos, de modo que, enquanto caminhassem pelo deserto, os filhos aprendessem a cantar a lei, verso por verso, quão essencial é, no campo atual, ensinar a nossos filhos a palavra de Deus. Vamos fazer o que o Senhor espera, instruindo nossos filhos a observar os mandamentos ao pé da letra. Façamos tudo quanto nos é possível para colocar música em nosso lar e Deus possa aí entrar. Para tornar o trabalho mais agradável, tornemos agradável o nosso trabalho por meio de cânticos de louvor. Para afastar o inimigo, vi que diariamente devemos nos levantar e dominar os poderes das trevas. Nosso Deus é poderoso. Vi que cantar para a glória de Deus afasta o inimigo e que louvar a Deus o derrota e nos concede a vitória. Para vencer a tentação, quando Cristo era criança como estas, era tentado a pecar, porém não cedia à tentação. Ao ter mais idade, ainda era tentado, mas os cânticos que sua mãe lhe ensinara vinham-lhe à mente, e ele erguia a voz em louvor, e antes de os companheiros se aperceberem, estavam cantando com ele. Deus quer que nos sirvamos de todos os recursos que o céu tem providenciado para resistir ao inimigo, para trazer alegria. O alvorecer encontrava-o, Jesus, muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos, saudava a luz da manhã. Com hinos de gratidão, alegrava suas horas de atividade e levava a alegria celestial ao cansado e ao abatido. Para criar um ambiente inspirador, exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes, os moradores de Nazaré ouviam sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Estabelecia comunhão com o céu através de cânticos, e quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia de seus lábios. Podia-se dizer que seu louvor afugentava os anjos maus e, como incenso, enchia de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era redirecionado dos interesses terrestres para o lar celestial.